Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maicon Silva e esse é o canal Os Experts, aquele canal que a mãe desesperada assiste para aprender como transformar o seu filho num aluno nota 10, como superar as dificuldades de aprendizagem, como ajudar seu filho a melhorar o desempenho escolar, tá bom? Se você precisa, se esse tipo de conteúdo é interessante para você, já se inscreve aí no canal, já curte o vídeo, porque se você curtir, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais mães desesperadas como você, tá bom? E hoje eu vou falar para vocês uma preocupação enorme que eu tô tendo, sabe? Uma preocupação que realmente está me deixando de cabeça quente, que é o seguinte: a alfabetização nesse período de quarentena. O que vai acontecer com essas crianças de 6 anos, 7 anos, que estão cursando agora o primeiro ano do ensino fundamental? Mike, mas por que você está preocupado exatamente com essa época? Pelo seguinte, essa fase, esse período da vida escolar, ele é muito sensível e ele é muito perigoso. Por que ele é muito sensível e muito perigoso? Não que as outras partes não sejam importantes, tá, gente? A pré-escola é fundamental, é importantíssima. É na pré-escola que o aluno vai aprender as cores, que ele vai desenvolver coordenação motora fina, psicomotricidade, uma série de bases que são importantes para ele poder chegar no momento da alfabetização e fazer isso de maneira bacana. Agora, o que está acontecendo, gente? No primeiro ano, ele é um marco, ele é um divisor de águas, que pode definir se a criança vai ter uma vida escolar, ok, um bom desempenho escolar, ou se ela vai começar ali uma dificuldade que vai permanecer para o resto da vida dela. Porque é o seguinte, quando uma criança alfabetiza bem, ou seja, quando ela sai do primeiro ano, com as habilidades de leitura e de escrita tranquila, bem feita, em geral ele entra na vida escolar do segundo para o terceiro ano, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, e tem um desenvolvimento bacana de vida escolar, né? Agora, quando essa criança não alfabetiza no primeiro ano, ou quando ela alfabetiza mal no primeiro ano, ela passa para o segundo, e o professor daquela turma do segundo ano já admite que todas as crianças estejam alfabetizadas. Tá? Então ela já parte de um princípio que as crianças já estão ali com a leitura e a escrita mais ou menos organizada. Aquela criança que está atrasada nesse ponto, ela acaba ficando à margem do processo escolar. Esse ficar à margem vai gerar problema emocional, vai gerar dificuldade na compreensão de conteúdos mesmo, de matemática, de português, de geografia, de história, de ciências, tá? Então, o ideal é que que você faça de tudo para essa criança estar alfabetizada no primeiro ano, no final do primeiro ano. Mas, Maicon, não se diz por aí, as teorias pedagógicas não falam que a alfabetização vai até o final do terceiro ano? Sim, é verdade. Mas quando a gente está falando de alfabetização, nessa perspectiva, a gente não está falando só da leitura e da escrita em si, tá? A gente está falando de princípios de contagem, a gente está falando de raciocínio lógico, a gente está falando de interpretação de texto, e é isso que tem que estar pronto até o final do terceiro ano. Tá? Uma criança que está atrasada, o ideal seria que a escola fosse e fizesse um reforço, fizesse alguma atividade diferenciada para recuperar essa criança, vamos dizer assim, para emparelhar ela com o restante da turma. Mas não é essa a realidade, tá? Vamos falar a verdade aqui. Dificilmente a escola tem esse cuidado, né? Geralmente, quando tem um problema desse tipo, a escola transfere o problema para a mãe, muitas vezes medicaliza a criança, fala que tem problema, que tem TDAH, que tem dislexia, que tem algum tipo de problema, para a mãe levar no psicólogo, no psicopedagogo, no pediatra, no neuropsicólogo. E a verdade é que a escola acaba se esquecendo, não é se esquecendo, mas a escola acaba negligenciando o desenvolvimento dessa criança que está com dificuldades. E aí qual é o problema? Gente, nós estamos na quarentena. As crianças não estão indo para a escola. E eu sei que a escola do seu filho está mandando atividade online. Agora, uma criança de primeiro ano dá conta de fazer atividade online? É muito difícil, né, gente? Porque esse processo da alfabetização, ele precisa de uma interação muito próxima, sabe? Se você observar a rotina de uma sala de aula, a professora pega na mão do aluno, a professora olha no olho. Com um mês de aula, se você chegar na pedagoga que dá aula para o seu filho e falar assim, vem cá, como é que tá meu filho? Ela sabe a letra dele, ela sabe o que ele sabe, o que ele não sabe, ela sabe te dizer que dia que ele chegou atrasado, que dia que ele não chegou atrasado, se ele ficou doente, se ele não ficou, a professora sabe tudo da vida do menino. E por que sabe tudo? Porque a interação é muito próxima. A pedagoga sabe que a interação é importante, né? E ela procura fazer essa interação da maneira mais enérgica possível, inclusive uma coisa a se elogiar, né? O pedagogo faz um trabalho que professor de área nenhum faz, né? Que é esse cuidado, essa dedicação toda. Então, o que acontece? Essa interação se perdeu.
ela não é possível de ser feita pela internet, ela não é possível de fazer online. E eu sinto e eu estou observando que as crianças estão com dificuldades enormes nesse processo de alfabetizar. E aí as mães estão tentando se virar em casa, né? A mãe está tentando alfabetizar o filho, está tentando ajudar, mas a mãe consegue? A mãe tem habilidade para isso? Gente, isso precisa de habilidade, isso precisa de anos de formação para você conseguir fazer, e estudar só por si não basta. Você tem que ter um treinamento, você tem que ter uma paciência especial, você tem que ter uma abordagem, você tem que ter um olhar qualificado, tá? Você tem que ter um olho de espião para observar o que está acontecendo, o que não está acontecendo no campo afetivo, no campo emocional ou mesmo no campo pedagógico. Então, isso é uma coisa muito séria e as crianças não estão sendo assistidas nesse período. Então, sabe o que eu acho que vai acontecer, gente? Eu acho que vai chegar no final do ano, se a aula retornar em agosto, vamos supor esse cenário que é o melhor, né? A aula retornou presencial em agosto, por exemplo. Gente, as crianças vão alfabetizar de agosto para dezembro? Não vão. Se for, é muito pouco. O que vai acontecer é que vai chegar no ano que vem, as crianças vão passar para o segundo ano 90%, 95% delas sem alfabetizar. E aí é o seguinte, o que vai acontecer? A professora vai fazer o primeiro ano de novo no lugar do segundo? Ou a professora vai tocar o segundo ano sem voltar no que é para ser feito lá no primeiro? E se eu puder ser sincero com você, e vocês me perdoem o alarmismo, o que vai acontecer é que uma escola vai fazer de um jeito, a outra vai fazer do outro, a outra vai fazer do outro. E se você mudar seu filho de escola, como é que vai ficar? Então, gente, eu vou pedir perdão para vocês pelo alarmismo, tá? Se eu tô falando alguma coisa aqui que tá provocando desespero aí, muita preocupação em vocês. Mas, assim, é um perigo real, tá? É uma coisa que eu tô sentindo que vai dar um problema danado. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para alertar vocês, tá? Todo o tanto que vocês conseguirem observar, observa passo a passo o desenvolvimento do seu filho. Se não estiver rolando, vai na escola, cobra, tá? Conversa, dialoga sobre isso, dá sua opinião, sua sugestão, expõe seu problema, porque muitas vezes a escola não percebe, tá? Se você conseguir um suporte pedagógico extraescolar, aula de reforço, um alfabetizador por fora, ou se a escola oferecer isso, consuma, tá? Invista nisso. Não deixe o seu filho ir para frente sem adquirir essas bases da alfabetização, porque eu vou falar para vocês com experiência de anos, de 10 anos. E isso aí dá problema, e dá problema difícil de resolver, tá? Eu tô acostumado, na minha escola, o Mérito Acompanhamento Escolar, nós estamos fazendo isso há muitos anos já, que é realfabetizando indivíduos que não alfabetizaram no tempo certo e tal. E para falar a verdade para vocês, é o trabalho mais difícil que a gente faz. A gente faz com sucesso. Por quê? Porque a gente volta a alfabetizar de novo, é o que tem que ser feito, né? Mas que dá trabalho, dá, que isso vem embutido de problema emocional, vem embutido com problema de autoestima, tá? Então não pode deixar passar, tá beleza, moçada? Eu quero agradecer você que viu esse vídeo aí até o final, muito obrigado, tá? Se você gostou do conteúdo, de novo, curte, compartilha, porque tem muita gente precisando ouvir essa mensagem, tá bem? Fica com Deus, moçada, e até o próximo vídeo.